Temos que nos promover na internet, no Facebook, no Instagram, nós fazemos vídeos. É ridículo achar que você pode manter sua vida pessoal separada dos negócios. Mas daí você vira um alvo para predadores virtuais. Ele a chamava pelo nome. Ai, gata, não vejo a hora de transar com você. Eram chamadas sexualmente violentas e explícitas. Imagina ter medo de atender seu próprio telefone. Pedi pra ele me deixar em paz e parar de me ligar. Foi quando ele disse, eu quero te estuprar. Eu fui na polícia e disseram que não tinha nada que eles pudessem fazer. Eu ia acabar morta em algum lugar. Lá no fundo eu sabia que seriam mais do que alguns telefonemas. Ele era mau, era doente, era perverso. Ele gostava de aterrorizar mulheres. E então descobrimos que ele fez uma coisa ainda pior. A internet do mal. Sou a Kate Gambla, eu sou corretora de imóveis em Beaufort, na Califórnia do Sul. O mercado aqui é altamente valorizado, porque é um lugar paradisíaco para viver, com várias propriedades incríveis de frente para o mar, é tudo de bom. Atualmente, a gente faz uma boa parte do trabalho por telefone, e-mail e mensagens. E eu tenho tantos clientes que às vezes eu não reconheço quando os vejo na rua, mas eu quero que eles se lembrem de mim e sintam que podem confiar em mim. Eu trabalho como corretora de imóveis desde 2017. O que eu gosto nessa área é que nunca fica chato. Você sempre tem clientes diferentes, propriedades diferentes, sempre tem alguma coisa nova e empolgante acontecendo. Um dia típico sempre traz muitas surpresas. E você nunca sabe quem vai estar do outro lado da linha. Era maio de 2018, eu estava no escritório, o telefone tocou e foi assim que tudo começou. Era um número de telefone que eu não reconheci, mas não é raro que eu atenda as chamadas de números desconhecidos por causa da natureza do meu trabalho. Eu atendi o telefone e a pessoa que ligou parecia que não tinha o menor interesse em falar sobre imóveis e parecia mais interessada em saber quando eu normalmente estava no escritório, quando ele poderia me achar no meu escritório. Eu contei para alguns colegas e eles disseram que parecia mais uma espécie de pegadinha ou uma pessoa que talvez estivesse bêbada. Foi a única coisa que eu pensei até receber outra ligação e depois outra ligação e outra ligação. A mesma pessoa ligava de diferentes números de telefone e como corretora de imóveis, a maioria de ligações que eu recebo são de números que eu não conheço. Corretor de imóvel está sempre divulgando seu número de telefone pessoal, suas fotos. É a natureza do trabalho deles, não tem jeito. Nós temos que nos promover na internet. No Facebook, no Instagram, nós fazemos vídeos. As pessoas querem saber quem você é. Não só que vende casas, então colocamos fotos da família, dos filhos, do que fazemos no dia a dia. Eu faço várias postagens em redes sociais com casas que eu vendi, depoimentos de clientes. É ridículo achar que você pode manter a sua vida pessoal separada dos negócios. Meu telefone está por todo lado. O meu rosto está por todo lado. Você não vende imóveis sem isso. A visibilidade é essencial. As pessoas têm que saber quem você é e se podem confiar em você para fazer a maior compra das suas vidas. Eu tinha que atender os telefonemas. Uma chamada perdida poderia custar um negócio de 500 mil. Como corretora de imóveis, eu nunca tinha recebido nenhuma ligação obscena antes. Eu já atendi gente muito rude do outro lado da linha, mas nada que fosse ameaçador, nada que me causasse uma repulsa física, que me desse arrepios, que nem as ligações desse cara. E essas chamadas logo se tornaram ameaças explícitas de violência sexual e física. Eu tentei apenas desligar o telefone, eu tentei de maneira educada dizer, por favor não me ligue mais, eu tentei xingar de volta e reagir dizendo que ia chamar a polícia, mas acho que isso apenas o deixou mais excitado. Foi quando eu percebi que eu não ia conseguir resolver isso por conta própria. Eu precisaria ir até a polícia, fazer um boletim de ocorrência e ver se alguém me ajudava. Eu sabia que se alguma coisa acontecesse comigo, seria importante ter isso documentado. Era isso que eu pensava, que eu ia acabar morta em algum lugar enquanto mostrava o imóvel.
Ele contava detalhes sobre ter visto a minha foto, dizendo que eu estava de batom vermelho. E eu tinha acabado de fazer placas novas com a minha foto. Se ele viu minha foto em uma dessas placas, significava que era alguém da região. Eu fiquei repassando na minha mente, pensando com quem eu havia falado recentemente, quem poderia ter ficado bravo com alguma coisa. E eu já tive clientes que ficaram frustrados com alguma transação e acabaram exagerando e me ameaçando de alguma maneira. Teve uma pessoa que eu considerava um indivíduo suspeito que apareceu no evento quando apresentei uma casa nova. Eu sempre divulgo na internet quando vou apresentar uma casa nova e um cara apareceu dizendo: "E aí, Kate?", agindo como se fôssemos grandes amigos. Ele agiu de modo estranho quando chegou, mas tinha outra pessoa lá e de repente ele não parecia mais interessado na casa, nem em ver como ela era e simplesmente foi embora. Mas eu sabia, pela voz, que não era ele. Eu parei de atender vários telefonemas de números desconhecidos e ele começou a deixar recado. Ai, gatinha. Como você é linda. Manda uma foto pra mim. Ai, nossa. Não vejo a hora de transar com você. A voz dele parecia, pra mim, saída de um filme de terror. Ai, eu vou apertar os seus peitos quando eu estiver com você, gata. Ai, eu vou. Parece mesmo a coisa mais próxima de um estupro, mas a pessoa não está fisicamente presente. Eu sinto que ninguém se importa se o agressor não está ali em pessoa, mas não é nem um pouco melhor saber que há um telefone entre vocês e você não sabe onde ele está. Eu acho que pode ser inclusive mais aterrorizante. Imagine ficar com medo de atender o telefone quando isso faz parte do seu trabalho. Imagine ter medo de sair de casa para ir trabalhar. A sua mente fica acelerada pensando o que mais pode acontecer e é isso que realmente causa o medo. É muito assustador ter alguém perseguindo você, usando uma coisa que você precisa para trabalhar. Pode ser alguém que nunca faria as coisas que diz, mas também pode ser alguém capaz de ser extremamente perigoso e que pode aterrorizar sua vida cotidiana. Isso é terrível. Os telefonemas pararam durante um período. Por um tempo eu pensei que, sei lá, ele tinha conseguido a diversão que ele queria me ligando e provavelmente tinha passado a perseguir outra pessoa. E eu esperava não ter que me preocupar mais com aquilo. Mas vários meses depois, os telefonemas recomeçaram. Quando ele voltou a me ligar, eu entrei em contato com a polícia para avisar que aquela pessoa ainda estava fazendo a mesma coisa e que eu ainda não sabia quem era e ainda estava apavorada. Em maio de 2019, uma corretora de imóveis da região comunicou que estava sendo assediada pelo telefone. Quando eu ouvi a mensagem de voz que o suspeito deixou e também a natureza grotesca dos detalhes das fantasias do suspeito com essa vítima, eu fiquei extremamente apreensivo de que a pessoa que fazia aquelas ligações decidisse concretizar os seus desejos. Ele a chamava pelo nome, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele mencionava as fotos dela online como agente imobiliária. Além disso, durante aquele período, nenhuma outra corretora de imóveis de Beaufort, na Carolina do Sul, havia denunciado ligações dessa natureza. Então, o que pareceu para mim naquele momento é que ela era um alvo específico do suspeito. O foco seguinte da investigação era o número do telefone que o indivíduo usava para ligar. Eu peguei o número e entrei num site chamado Phone Finder. O Phone Finder é um meio que a polícia ou qualquer pessoa pode usar para descobrir o provedor de telefone de alguém. Nós descobrimos que ele pertencia a um sistema de voz sobre IP que permite que você registre um número de telefone. Voz sobre IP é um jeito de dar telefonemas pela internet. Então, em vez de usar uma linha fixa ou então usar um celular, você liga pela internet.
Não há uma localização física e você pode simplesmente dizer: ei, eu quero usar esse número de telefone. O código de área vai fazer com que pareça que eu estou em Vermont. Esse código vai fazer com que eu pareça estar na Califórnia. Você pode escolher um número, pode ficar criando, sem nenhum tipo de limite e sem custo, um número de telefone após o outro. Pode esconder sua identidade e ninguém vai saber quem você é. Eu vi uma ampla gama de ligações que haviam sido feitas. E para tentar identificar quem era o agressor, eu comecei a pesquisar os números que ele havia usado para ligar. E imediatamente eu percebi que todas as ligações daquele sujeito haviam sido feitas para corretoras de imóveis. Eram corretoras da Califórnia, de Nevada, do Texas, do Nordeste, de todo o país. Eram centenas de chamadas. A gente não estava lidando com alguém que tinha um alvo específico. Parecia ser muito maior do que isso. Eu comecei a ligar para as corretoras de imóveis que haviam recebido telefonemas do suspeito. E todas elas me informaram que estavam recebendo as ligações. Nenhuma delas sabia quem era aquela pessoa. Era exatamente igual à vítima daqui de Beaufort. Elas não faziam ideia de por que foram escolhidas. Ficou bem óbvio para mim que o suspeito estava usando a internet para procurar agentes imobiliárias pelo país para assediá-las. Ele conseguia suas fotos e os números de telefone que estavam disponíveis na internet. Elas eram especificamente vulneráveis por causa da forma como corretores de imóveis usam o Facebook, o Instagram, e as redes sociais mostram muitas informações sobre seus lares, sobre as famílias, os filhos, onde os filhos estudam. No mundo real você pode trancar a porta de casa, mas na internet você está transmitindo para uma audiência ampla. Qualquer pessoa pode acessar as suas redes sociais ou seu site. Eu sempre fui apaixonada por imóveis, é um sonho americano, comprar sua própria casa. E o que me fez entrar na área foi ajudar as pessoas a realizar esse sonho. Eu sou corretora de imóveis há 4 anos. Quando recebi o primeiro telefonema, estava indo até a caixa do correio pegar a correspondência, era perto de meio-dia. Eu atendi e houve uma respiração pesada. Fiquei dizendo: alô, alô? E daí eu desliguei. Alguns dias depois, quando ele ligou de novo, eu atendi e disse alô, e ouvi a respiração dele. E pedi pra me deixar em paz e parar de me ligar. Foi quando ele disse: eu quero te estuprar. Ele sabia o meu nome, disse que queria fazer aquelas coisas horríveis comigo e eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisada de medo e de choque e desliguei. Fiquei parada lá, tremendo, apavorada. Na primeira vez que ele me ligou, eu tinha acabado de começar a trabalhar como corretora. Era a minha primeira venda. Eu tinha colocado a minha foto na placa que estava no jardim da casa que eu estava vendendo. Achei que talvez fosse alguém que tivesse passado por ali e visto o meu rosto. Eu estava sempre olhando para todo lado, tentando descobrir quem era aquela pessoa. Poderia ser um vizinho, poderia ser um pai da escola, poderia ser o cara do supermercado. Eu não fazia ideia de como reagir, do que fazer, a quem recorrer, ou se valia a pena ou não contar para alguém. Porque naquele momento era apenas um maluco me ligando e me assediando. Mas eu não havia sido machucada fisicamente. Eu recebia ligações semanais, às vezes quinzenais. Ele deixava mensagens de voz dizendo o que ia fazer comigo. Usava um número de São Francisco, um número de Los Angeles, vários números de telefone do Texas. Era sempre um número diferente. Então sempre me pegava desprevenida e eu nunca sabia se a ligação era dele ou não.
também me perseguia na internet. Não eram só os telefonemas e as mensagens, ele estava descobrindo o máximo que podia a meu respeito. As fotos de perfil do Facebook são sempre públicas e eu tenho fotos minhas, da minha família e dos meus filhos, e ele havia visto tudo aquilo. Ele descobriu que eu tinha filhas, qual era a idade delas, que eram do sexo feminino. O comportamento do suspeito começou a se intensificar com o passar do tempo. Passou de telefonemas para mensagens de texto que continham imagens pornográficas explícitas. E era uma forma terrível de agressão e assédio cibernético, porque aquelas mulheres tinham certeza de que ele estava por perto, queria fazer as coisas que dizia. Elas não faziam ideia do que ia acontecer em seguida. Lá no fundo eu sabia que seriam mais do que alguns telefonemas, mais que algumas mensagens de texto, que podia se tornar algo mais perigoso. Era um pesadelo. Quando eu chegar aí, eu vou te... Eu quero sentir você todinho. O conteúdo das mensagens se tornava cada vez mais explícito. Ele ligava e dizia que queria estuprar as minhas filhas. O meu marido pegou o número, ligou de volta e disse pra ele: deixa a minha família em paz, deixa a minha esposa em paz. Se ligar de novo, eu vou descobrir onde você tá e vou te matar. E daí ele mandou uma mensagem pra não deixar meu marido gayzinho responder as minhas ligações. E daí mandou pornografia gay pro meu marido. Eu liguei pra polícia e eles disseram que não havia nada que pudessem fazer. Ele não havia me machucado, ninguém sabia de onde ele estava ligando, cada hora era um número diferente e não havia como fazer uma investigação, então não podiam fazer nada. Eu perguntei pra ele se deveria esperar até que ele aparecesse e me atacasse e a situação se tornasse um crime grave. Era só assim que eu ia conseguir alguma ajuda? O meu marido me comprou uma arma, me levou até um campo de tiro e me ensinou a atirar. Eu vivia em um estado de medo constante. A tecnologia avança muito rápido. As autoridades já estão sobrecarregadas com os crimes do mundo offline. Imagine as milhares de maluquices que acontecem na internet todos os dias com novas tecnologias que quase ninguém na força policial entende. E a quantidade de coisas ruins e perigosas, ameaças e crimes que acontecem só sufocam as autoridades. A internet é uma terra de ninguém que muda mais rápido do que as autoridades conseguem acompanhar. Sempre foi assim. A tecnologia está sempre muito à frente da lei. E a lei está sempre tentando alcançar. Então, é muito difícil acompanhar constantemente todos os aplicativos que são desenvolvidos. Muitas vezes temos casos de assédio ou casos como esse, que a pessoa é contactada por um número falso. E para a gente da polícia é muito difícil. Podemos descobrir imediatamente se o número é de fachada ou não. Mas ligar esse número a uma pessoa de verdade é um pouco mais difícil. A primeira coisa que precisamos fazer é emitir uma intimação para a empresa que detém esse número. Tá? E às vezes precisamos de outra intimação para conseguir as informações do usuário, como o endereço de e-mail que foi usado para criar aquilo. Isso pode envolver, por exemplo, eu tive um caso em que eu precisei intimar o Google para conseguir informações da conta de um usuário específico. E finalmente, depois de alguns dias, você consegue avançar no processo, mas daí tem que pedir mais 3, 5, 6 intimações para chegar onde precisa. E uma hora, com sorte, consegue descobrir quem é a pessoa por trás do telefone fazendo aquilo. O suspeito estava usando o sistema de voz sobre IP, que usa o endereço de IP. O endereço do IP é o endereço do protocolo da internet. É uma maneira de dizer à rede, neste caso a internet, onde alguma coisa está. Todas as vezes que o suspeito se conectou ao sistema, o endereço do seu IP foi registrado. Então, depois de várias buscas, eu consegui identificar que aquele endereço de IP pertencia a um provedor de internet localizado no estado do Texas.
mandado de busca permitiu que eu tivesse acesso aos dados do assinante. E seu endereço físico ficava em Lubbock, no Texas. Eu entrei em contato com a polícia de Lubbock, falei com os investigadores de lá e expliquei que nós havíamos ligado o suspeito a um determinado local. O meu nome é David Schreiber. Eu sou investigador da polícia de Lubbock. Eu me envolvi no caso em maio de 2019. O que o investigador Dowling me descreveu eram ligações sexualmente violentas e explícitas, e ficou claro que a pessoa que dizia aquelas coisas gostava daquilo. A informação que me foi dada pelo investigador Dowling era bem específica em relação a um determinado apartamento. Eu verifiquei quem morava no apartamento na época e o inquilino tinha um histórico de crimes sexuais. Tudo que o investigador Dowling me contou combinava com o que víamos aqui em Lubbock e me levou a acreditar que estávamos no caminho certo. O condomínio ficava num lugar esquisito da cidade, é um distrito quase industrial, entre uma parada de caminhão e uma área residencial. É um lugar onde moram pessoas em liberdade condicional e condenados por crimes sexuais. A gente foi lá e executou os mandados de busca. Quando eu entrei no apartamento, foi totalmente diferente do que eu esperava. Eu achei que ia encontrar material visual, pornografia, muitos eletrônicos, alguma coisa que ligasse aquele indivíduo às ligações feitas para as corretoras de imóveis. Quando eu falei com o suspeito, eu não me convenci de que ele estava envolvido com aquilo. Era um homem bem mais velho, que trabalhava numa espécie de depósito de algodão na zona leste da cidade. Ele fazia um trabalho manual, estava em liberdade condicional, recomeçando a vida. Não era o tipo de indivíduo que teria conhecimento suficiente para saber baixar aqueles aplicativos e fazer aquele tipo de ligação. Àquela altura, minha investigação estava basicamente terminada. Eu peguei o equipamento eletrônico coberto pelo mandado de busca, mandei para o investigador Dowling e mantivemos contato. Nós recolhemos o celular dele e nós fizemos uma extração forense dos dados. Pudemos ver as ligações feitas, pudemos ver os e-mails enviados e recebidos, as mensagens de texto, e ficou bem claro que as ligações para as vítimas não foram feitas naquele celular. Àquela altura da investigação, eu achei bastante improvável que aquele homem fosse o nosso suspeito. E como não havia mais pistas no caso, infelizmente tivemos que encerrar administrativamente a investigação. Àquela altura não tínhamos mais nada para poder continuar. Toda vez que um caso esfria, a gente se preocupa com o que o suspeito vai fazer em seguida. O meu nome é Brooke Ashley Dowd. Eu sou corretora de imóveis no Texas. Eu estava no carro, levando a minha filha mais nova da escola para casa. E quando eu dirijo, eu uso o telefone no Viva Voz. Então eu atendi o telefone e eu disse: alô, aqui é Brooke, como posso ajudar? E ele começou a proferir comentários de teor sexual. Eu vou meter nessa sua p... eu quero gata, quero você. Claro que eu tentei desesperadamente desligar enquanto eu dirigia, e a minha filha perguntou o que tinha sido aquilo. Eu falei que era só uma pegadinha, alguém falando bobagem. Poucos dias depois eu recebi outro telefonema. Foi a mesma coisa. E daí eu perguntei: por que é que você está me ligando? Quem é você? Eu achei que eu ia bloquear até que a pessoa ficasse sem números para ligar. No início as chamadas aconteciam com 1 ou 2 dias de intervalo e depois era o dia inteiro. Eu já tinha bloqueado tantos números que eu não sabia mais o que fazer. Fui até a delegacia e disseram que não tinha nada para eu fazer.
que eu devia bloquear o número e fazer um boletim de ocorrência caso alguma coisa acontecesse. Foi a pior sensação do mundo, perceber que aquilo não ia parar. E eu não ia ter ajuda. Tudo que eu podia fazer era um BO. Uma tarde, num final de semana, eu estava num evento social com uns colegas, uns amigos, e ele ligou outra vez. E eu coloquei no Viva Voz para que os meus amigos pudessem ver o que estava acontecendo, e eu disse que aquilo já estava rolando há várias semanas. E eu não conseguia fazer com que ele parasse. Eles começaram a tirar sarro dele, perguntar quem era, se ele não tinha nada melhor para fazer, e isso irritou o cara. E ele disse baixarias ainda mais pesadas, coisas mais ameaçadoras, e revelou que sabia mais detalhes da minha vida. Ele disse que sabia onde eu morava. E no meio de tudo aquilo, ele fez um comentário. Ele disse, isso é exatamente o que eu vou fazer com você, e vai ser no dia tal. Eu acho que ele se sentia estimulado até com comunicação negativa. Mesmo se a vítima gritasse com ele ou pedisse para parar, estava falando com ele, estava se envolvendo na conversa. E o seu comportamento se intensificava. Depois daquele dia, eu comecei a receber mensagens de texto. Ele encontrou fotos das minhas filhas e começou a ligar e escrever mensagens, dizendo que ia fazer coisas bem específicas com elas. As minhas filhas não podiam mais ir a lugar nenhum sozinhas. O meu marido decidiu trabalhar de casa, até que a gente encontrasse uma solução. A gente passava o tempo todo trocando mensagens. Onde você tá? Era assustador. Meu nome é Alison Schulach. Sou corretora de imóveis em Waco há 7 anos. Era manhã de Natal. Eu estava vendo as crianças abrindo os presentes e o meu celular tocou. Era uma foto da minha filha com palavras muito explícitas sobre o que ele queria fazer com a minha filha. E eu lembro que fiquei lá parada, sem entender quem mandaria uma mensagem daquelas. Ainda mais numa manhã de Natal. Meu marido me perguntou por que eu estava olhando o celular. Aí eu passei para ele e a expressão que ele fez, ele ficou pálido. Eu comecei a chorar e eu lembro que a minha filha veio me perguntar qual era o problema e eu disse que estava feliz por causa dos presentes. Foi terrível. Eu mandei uma mensagem na mesma hora para Kate. A Kate é minha colega de trabalho e minha melhor amiga. E a Kate disse, aconteceu comigo também. Eu lembro da primeira mensagem que chegou. Eu estava em casa, na sala de brinquedos da minha filha. E as mensagens não paravam de chegar. Ele entrou em contato comigo, primeiro no meio da tarde e depois não parou mais. Eu pedia para parar, bloqueava o número e continuei bloqueando, não atendendo. E ele era bem insistente, criava outro número de telefone, outro número e mais um número. As mensagens dele eram muito pornográficas. Ele dizia as coisas que ele queria fazer comigo e as maneiras pelas quais ele me faria ficar quieta. Quando eu descobri que a Alison também estava recebendo aquilo, eu senti naquele exato instante um ímpeto urgente de botar um ponto final naquela história. Há provavelmente mais de 1000 corretores de imóveis em Waco e temos um grupo privado no Facebook para os corretores da minha região. Como eu não me sentia muito à vontade de declarar publicamente que havia recebido mensagens de teor sexual explícitas, eu pedi a um grande amigo, um homem, que também era da região, que postasse e perguntasse se outras mulheres haviam recebido mensagens como aquela e se estariam dispostas a conversar. Várias outras mulheres responderam à postagem do meu amigo e disseram que também haviam recebido esse tipo de mensagens. Eu falei com uma delas pelo telefone e a situação cresceu a partir daí. Ele estava mandando fotos dos filhos das pessoas que pegava nas redes sociais, dizia o que ia fazer com as crianças, machucar sexual e fisicamente, obrigar os pais a assistirem,
Coisas que faziam o meu sangue ferver e isso me deixava enojada. E levamos isso para a polícia. Meu nome é Joseph Scaramucci. Eu sou investigador de tráfico humano da polícia do condado de McLennan. Eu entrei no caso porque havia crianças envolvidas e o indivíduo em questão afirmou que ia abusar sexualmente dos filhos das corretoras. E sempre que um caso envolve exploração infantil na internet, eu sou chamado. Começou com uma pessoa e eu acho que no final do dia, 10 corretoras de imóveis da cidade de Waco já haviam ligado para dizer que estavam sendo assediadas. Por causa disso, por causa do seu trabalho, elas precisavam encontrar pessoas que não conheciam para mostrar imóveis, e a situação criou um ambiente de pânico e medo, porque não sabiam se o cara que estava fazendo as ameaças seria aquela pessoa que elas iam encontrar no próximo imóvel. Ele usava o sistema de voz sobre IP para tentar esconder sua identidade. Tem muitas maneiras criativas de cometer crimes pela internet, mas a beleza disso é que você sempre deixa pegadas digitais. No dia seguinte, eu estava no telefone com as empresas de VoIP tentando identificar o endereço de IP, pedindo qualquer informação que eles tivessem que pudesse nos levar até o suspeito. E conseguimos isso bem rápido. Quando rastreamos o endereço do IP, eles nos levou a um condomínio em Lubbock, no Texas. Quando chegamos no local, as autoridades de Lubbock me informaram que muitos meses antes tinham executado mandados de busca no apartamento. E isso foi por causa do endereço do IP, e o resultado da investigação foi que não conseguiram identificar nenhum suspeito no caso. A gente sabia que tinha alguém naquele condomínio usando a internet para cometer aquele crime. Isso era certo. Na primeira vez que a polícia executou mandados de busca no condomínio, eles eram específicos para o apartamento número 1. Quando fizeram a busca anterior, eles examinaram todos os dispositivos do morador para descobrir se ele era o suspeito e no final das contas não era. Os endereços de IP são como números de telefone. Eles ajudam a identificar onde está alguma coisa. O Wi-Fi tem um endereço de IP público, um endereço da internet. Mas cada dispositivo que se conecta com essa rede de Wi-Fi externamente parece igual. Então, o meu telefone, o meu tablet, o meu notebook, o meu PC, o telefone da minha esposa, o tablet dela, o notebook dela, todos vão ter o mesmo endereço de IP, porque ele pertence ao roteador de Wi-Fi. Agora imagine se não é a casa de uma pessoa, mas um condomínio que tem 10 moradores ligados na rede. Qual dos 10 é o suspeito? A primeira busca foi muito específica. Não havia nada que me indicasse que o responsável era outra pessoa do condomínio. Não podemos simplesmente vasculhar outros apartamentos ilegalmente e dizer que estamos procurando alguma coisa. A lei é específica para nos impedir de fazer isso. Precisamos de algum motivo para estar lá. Eu meio que desenrosquei a tampa e ele conseguiu abrir e tirar. Eu tinha uma boa vantagem porque sabia que podia excluir o morador do apartamento número 1 de ser suspeito no meu caso. Conseguimos determinar que todos os inquilinos do condomínio tinham acesso à internet através de uma senha. E daí em diante foi simples, porque tudo que tivemos que fazer foi descobrir quem morava ali quando o primeiro mandado de busca foi executado e ainda continuava vivendo lá. A única pessoa era o Andy Castilho. O Andy Castilho, ele tinha sido acusado de apalpar mulheres em público. Segundo a lei do estado do Texas na época, ele foi intimado por importunação. Se você encostasse em alguém de maneira inapropriada, seria apenas multado. Ele também foi acusado de abusar sexualmente de um membro da família com deficiência física. Ela não falava, ela estava indefesa, ela não conseguia nem gritar para se defender. Ele não parava em nenhum emprego, nunca teve um trabalho estável. Morou quase sempre com a família, até ficar bem mais velho. Conseguimos tanto um mandado de busca quanto um de prisão e fomos até Lubbock, trabalhar com os investigadores locais para executar esses mandados e prendemos. Prendemos o Andy Castilho no dia 6 de janeiro de 2020. Na época da prisão, ele estava na casa dos 50 anos.
Quando entramos no apartamento, tinha um tablet na cama que estava ligado e dava para ver as mensagens de texto que ele estava mandando. Conseguimos identificar cerca de 120 corretoras de imóveis com quem ele havia se comunicado em todos os Estados Unidos. Ele não estava trabalhando, ficava o dia inteiro em casa e passava todo o seu tempo assediando pessoas. Era uma loucura o que ele fazia. E eu acredito, baseado em algumas das mensagens de voz, que ele ficava se masturbando e ligando para as pessoas o dia inteiro. Não tem nenhum sinal de que ele teria parado. Provavelmente faria outras vítimas. Ele não ia parar. Quando eu soube que ele foi preso, eu vi a foto da prisão e eu tive certeza que eu não conhecia aquela pessoa, eu não sabia o nome e me senti aliviada porque ele não poderia mais fazer aquilo comigo e nem com outras pessoas. Eu estava dirigindo sozinha indo ao supermercado quando o investigador Scaramucci me ligou. Eu parei o carro e comecei a chorar porque sabia o motivo da ligação. E eu disse pra ele, obrigada. Foi tudo que eu disse porque eu comecei a chorar. Devo ter ficado uns 5 minutos lá parada, chorando de alívio e felicidade, porque havia terminado. Porque eu sabia que aquele monstro havia sido preso. Eu sou Christy Hart, trabalho como repórter numa rede de TV do condado de Lubbock. Acho que a surpresa foi ele morar aqui, viver na região. Faz você se perguntar quem é esse monstro que vive na nossa comunidade. Ele era o seu vizinho, frequentava a mesma igreja que você, foi seu colega de trabalho? Após a prisão, a denúncia, o indiciamento, ninguém falou em favor dele. Nenhum membro da família ficou do lado dele. Ninguém mostrou apoio. Como o Andy Castilho mencionava atos sexuais com os filhos das corretoras, foi possível denunciá-lo por conspiração para abusar sexualmente de crianças. Isso dava às autoridades a chance de coletar o DNA dele e verificar se estava envolvido em outros crimes sexuais. O DNA foi coletado e enviado para o Departamento de Segurança Pública do Texas e inserido no CODIS, banco de dados com todos os DNAs relacionados a atividades criminosas. Quando os resultados chegaram, tinha uma ocorrência. Sabíamos que ele era ruim, era doente, era perverso, que ele gostava de aterrorizar mulheres. E então descobrimos que ele fez uma coisa ainda pior. Essas são imagens de 2003, quando os policiais encontraram o corpo da Cynthia Palácio. Eu encontrei o corpo de uma mulher na vala e ela não tá vestida. Ai, meu Deus. A ligação para emergência foi feita por uma corredora que encontrou o corpo de Palácio. Em abril, o corpo de Linda Carvajal foi encontrado ao norte do condado de Lubbock, com ferimentos semelhantes. Ambas as mulheres tinham apenas 21 anos de idade e eram grandes amigas. Eu era uma jovem repórter, tinha apenas 23 anos. E tanto a Cynthia quanto a Linda tinham 21 quando foram assassinadas. Nós havíamos feito uma entrevista com a Linda no ano anterior. Ela nos mostrou como era o interior da prisão e contou sobre a época em que trabalhou como prostituta. Ela tinha 11 anos quando a mãe foi presa. E foi assim que ela sobreviveu, mas agora ela tinha mais motivos para viver porque teve uma filha. Eu quero ser melhor. E não é só por mim, mas pela minha filha e pela minha avó. Porque, você sabe, a vida é muito curta. Na entrevista, a Linda parecia tão gentil, tão meiga, uma moça muito meiga. Eu fico surpresa por estar viva até hoje. Passei por muita coisa, entende? Vi amigos sendo mortos na minha frente. Faz você se perguntar se ela sabia que teria o mesmo destino da amiga. E teve. Foi estuprada, estrangulada e descartada como lixo no acostamento da estrada. O meu nome é Anthony Castilho. Eu sou tenente da polícia do condado de Lubbock. Eu não tenho nenhum parentesco com o Andy Castilho. Durante a investigação desses 2 homicídios, os policiais interrogaram muitas pessoas e receberam inúmeras pistas.
e informações que acabaram não rendendo nenhum resultado. Conheço muitos investigadores que trabalharam no caso. E ele nunca esfriou de verdade. Sempre foi uma investigação ativa. Os anos se passaram, mas nós nunca nos esquecemos dos casos. Eles permanecem com a gente. Em maio de 2020, nós conseguimos identificar o DNA encontrado nas nossas 2 vítimas de homicídio. E descobrimos que o nosso suspeito era o Andy Castillo. O caso arquivado de Cynthia Palacio, de 21 anos, assassinada em 2003, foi reaberto. Bom, e um agressor sexual violento acabou sendo detido por causa de uma investigação que começou com o que muitos chamariam de só uma mensagem ou só um telefonema. Quando eu descobri que ele estava envolvido no caso de 2 mulheres que foram estupradas e mortas, eu disse pro meu marido, viu só? Eu avisei. Eu sabia que aquele homem era capaz de fazer isso. Você se pergunta o que mais ele pode ter feito nos anos anteriores até ter sido preso. Quem são suas outras vítimas? Quem mais ele aterrorizou? Quem mais ele matou? O Andy Castillo estava aguardando o julgamento no presídio do condado quando morreu por causa da Covid-19 em agosto de 2021. Quando as corretoras de imóveis divulgaram suas informações, não imaginavam que alguém fosse usá-las para persegui-las e para aterrorizá-las. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E provavelmente fez com que elas se preocupassem com o seu futuro. Será que aquilo ia acabar? Mesmo que eu pare agora, será que pode me assombrar depois, no futuro? Com certeza há dúvidas na minha mente e o medo que eu não senti antes. Eu tenho porte de arma. Eu sempre deixei a minha arma no carro. Nunca senti necessidade de levar ela comigo. E agora eu levo. Eu levo a arma quando eu vou mostrar imóveis para as pessoas que eu não conheço. Eu tenho 7 câmeras localizadas em todos os ângulos da casa, que registram tudo 24 horas por dia e mostram as imagens online. E vamos ter isso pro resto das nossas vidas. Eu ainda tenho uma sensação aguda de que eu não tô segura. Mesmo quando eu tô no meu quarto, todas as noites, ainda olho as cortinas e me pergunto se tem alguém ali, se eu tô sendo observada, e sempre me troco dentro do closet pra me sentir mais segura, com mais privacidade. Quanto mais detalhes do dia a dia divulgamos, quanto mais expomos os nossos filhos, mais abrimos a porta para pessoas na internet explorarem isso. E foi o que o Andy Castillo fez. Eu ainda posto todos os dias. Eu não vou parar a minha vida e me privar de dizer às pessoas quem eu sou e o que eu faço por causa de um homem ruim. É um mundo perigoso, mas ainda precisamos viver nele. E sabe, eu não sou o tipo de pessoa que vai viver com medo. Eu não quero viver com medo. Versão brasileira, DPN Santos.